Gente, então, acho que a maioria que está aqui no Zoom já me conhece. As que estão chegando aqui no Instagram, acredito que nem todas ainda me conhecem, algumas são novas por aqui. Obrigada pela presença, pela confiança, né? E é uma alegria para mim poder compartilhar essa tarde com vocês, esse encontro. Porque hoje a gente vai trazer aqui, né, as informações sobre um trabalho muito bonito, muito profundo, que já estava no forno há muito tempo, e devido a várias questões, correria do dia a dia, muito trabalho, né, eu acabei protelando até um pouco mais o lançamento dessa mentoria, tá? E finalmente saiu do forno. Então, é muito gratificante para mim estar aqui, poder partilhar esse trabalho com vocês, que é fruto aí de muitos e muitos anos de uma busca minha profunda, de um autoconhecimento, né, e da experiência que eu trago também como terapeuta, né, há tantos anos, atuando aí com várias mulheres nessa caminhada, tá bom? Então, vou começar a compartilhar a tela aqui com vocês. E tá todo mundo vendo a tela, gente? Sim, a tela compartilhada. E pergunto para vocês, tá dando para ver o slide sendo passado? Sim? Tá bom. Bom, pessoal, então, é, nesse encontro, né, nesse bate-papo, a gente vai falar um pouco sobre o trabalho da mentoria A Cura da Alma Feminina. Então, eu estou aqui para trazer para vocês um pouquinho da minha história, o porquê que essa mentoria ela foi criada, de onde veio esse chamado, tá? E qual que é o propósito dela, né, em termos terapêuticos, em termos de cura pessoal. E eu começo esse encontro com uma frase de Jung, né, qual Jung é conhecido no mundo inteiro como um dos grandes nomes da psicanálise, que ele dizia que enquanto nós não tornamos o inconsciente consciente, esse inconsciente vai governar a nossa vida e nós vamos chamar isso de destino. Por que que eu começo esse bate-papo dessa forma? Porque a grande maioria de nós, pessoas aqui encarnadas, e a maioria esmagadora das pessoas que eu atendo, elas têm o mesmo tipo de reclamação que é o quê? Maria Angélica, eu percebo o que acontece na minha vida, mas eu não sei por que que certos fatos se repetem. Eu não sei como sair disso. Eu não sei como fazer para mudar. E muitas dessas pessoas, às vezes, acreditam que é um fruto do destino, que é um fruto do acaso, né? E às vezes vão até se revoltando com a vida, tá? Eu já estive nesse papel. E quando eu comecei a tomar consciência de tudo, é que eu vi que nós é que somos criadores de nossa realidade. E à medida que a gente vai curando as nossas dores, as nossas sombras, e vai trazendo luz ao que está no inconsciente, essa realidade vai se transformando para melhor, tá? Então, quem sou eu, né? E como que eu vim parar aqui? Como que eu cheguei ao ponto de trazer este trabalho aqui tão profundo para ajudar na cura de mulheres? E por que de mulheres? Daqui a pouco vocês vão entender o porquê que esse trabalho é voltado para mulheres, apesar de na terapia eu não atender apenas mulheres. Então, eu sou a Maria Angélica, eu sou uma alma extremamente apaixonada pela natureza, uma alma simples, eu sou uma pessoa muito simples, que encontra na natureza e nas coisas simples da vida o meu refúgio, a minha paz, né, a minha cura. E por muito tempo, apesar de eu gostar de tudo isso, eu sentia que eu estava afastada dessa essência. E, mas tinha algo que me chamava, né? Algo que me chamava para esse lugar de paz, de reconexão
com a minha própria essência, com a minha própria alma. E para quem ainda não sabe, eu sou terapeuta holística sistêmica, né? Já atuando aí como terapeuta há muitos anos, e também sou médica veterinária e PhD em medicina. Então, durante toda a minha vida, o meu caminho, né, de ajuda ao próximo foi na área da cura, a cura do corpo e a cura da alma. Só que, muito mais do que ajudar na cura do corpo e da alma, eu mesma passei por um processo muito profundo de transformação da minha própria realidade. Então, eu sou uma buscadora incansável, né? E essa busca me fez adquirir uma bagagem para que hoje eu tenha condições de levar isso adiante. Então, eu, Maria Angélica, essa alma simples, essa mulher que se transformou, né? Eu vim de onde? Eu vim de uma família perfeita, uma família cheia de alegria, uma família cheia de união, né? Igual aquelas famílias Doriana, igual a família da grande maioria de vocês aqui, né? Só que não. Então, eu também tenho histórias de dor, de dificuldade, de desafios, como todos vocês que estão aqui presentes, né? E para quem estiver depois na mentoria, eu vou contar mais a fundo a minha história pessoal de vida. Mas ao longo da minha jornada na minha família, eu acompanhei muitas dores, eu vivi muitas dores e a minha criança também sofreu bastante. E é claro que isso teve um impacto muito profundo na minha vida. Um impacto que me trazia relacionamentos afetivos maravilhosos, né? Como a maioria aqui presente. Só que não também, né? Então eu também passei por um ciclo da minha vida em que eu atraía relacionamentos abusivos, né? E por causa desses relacionamentos abusivos, eu não conseguia entender o que que acontecia, questionava tudo, eu questionava até Deus, né? Onde que estava Deus, que por mais que eu mudasse, as coisas se repetiam. Eu sempre amei o meu trabalho na medicina veterinária e também como terapeuta, eu realmente amo o que eu faço. Só que esse trabalho que eu amava me matava. Por quê? Porque eu me exauria, eu me desgastava demais. E o dinheiro até que entrava, mas de uma forma tão sofrida e não na proporção do que eu me dava. Então, sem saber, eu já estava desrespeitando uma das leis da prosperidade, uma das leis sistêmicas, né? Então, era um dinheiro que vinha de forma sofrida e eu me desgastava muito. Eu era uma pessoa muito dura, muito rígida. E o estresse era a minha marca. Eu trabalhava 7 dias por semana, de 18 a 20 horas por dia. Não estou mentindo, tá? 365 dias por ano. E é claro que isso gerava um preço, um custo na minha vida. E uma daqueles que pagavam o preço de tanta rigidez, de tanto estresse, eram meus animais, que acabavam adoecendo muitas vezes no meu lugar. E claro que eu também adoecia. Só que dentro de mim havia um amor muito grande. Eu sabia que existia um amor e eu não conseguia entender porque que tinha um amor lá dentro e do lado de fora rigidez, estresse, dor, que não me permitia às vezes conseguir expressar aquilo que eu sabia que tinha lá dentro, né? Então, dentro era puro amor e fora por estresse. Ainda bem que tinha uma voz dentro de mim que berrava. Essa voz, ela não gritava, ela berrava bem alto, me pedindo mudanças. E tinha uma inquietação tão grande dentro de mim que não me deixava desistir, que não me deixava parar de buscar. Eu sabia que existia algo além me esperando, tá? Eu sabia que eu precisava mudar alguns padrões. E sabe aquela coisa assim romantizada que alguns
terapeutas podem dizer, eu pensei em desistir, largar tudo. Não, eu nunca pensei em desistir. E eu não vou aqui romantizar, dizendo que eu quase desisti. Não, eu detesto mentira. E eu não sou uma pessoa de desistir. E eu não queria desistir de mim. Então, eu buscava tão incessantemente uma cura, uma transformação que fizesse com que eu sentisse o que eu tinha aqui dentro, né? Enquanto muitas pessoas têm um guia, um guru, eu nunca tive um guru, nunca gostei desse título. O meu guia era a minha própria dor e essa voz que vinha aqui dentro, me falando: você precisa encontrar o seu caminho. Existe um propósito te esperando. E eu ia seguindo, eu ia continuando, e eu buscava. Eu acho que até Deus já estava cansado de mim, de tanto que eu pedi. Mas quando eu achava que eu já estava pronta, curada, tudo se repetia. E chegava aquela hora que a gente já não aguenta mais. Eu falava, meu Deus, eu não sei mais por onde eu sigo para mudar algumas coisas na minha vida. Então aquilo vai desgastando, né? Vai cansando. Mas eu sou determinada. E o meu feminino estava lá, em algum lugar dentro de mim. Mas ele estava bem tão fundo que eu não conseguia me conectar com ele. E eu achava que por eu me vestir de forma feminina, as unhas sempre muito bem feitas, vestir saia, salto alto, aquilo bastava para ser feminina. Só que depois eu entendi que o feminino, ser uma mulher feminina, é muito mais do que isso, tá? Então, eu sabia que havia algo aqui dentro que eu precisava encontrar. E como eu pedia muito a Deus, essa ajuda vinha através de terapeutas, através de cursos, através de livros, e os problemas iam se repetindo. E eu não encontrava o pulo do gato. Aquilo que fizesse uma mudança significativa na minha vida. Então, como eu disse, eu acho que Deus já estava tão cansado de me ouvir, né? E eu era tão obstinada e determinada que eu não queria desistir de mim. E Deus foi mandando as ferramentas, foi mandando cursos, foi mandando um monte de coisa. E eu ouvia, né, as pessoas me dizendo que eu precisava ser mais feminina, eu precisava encontrar um caminho que, né, pudesse ser um caminho mais leve. E eu não sabia como. Mas eu continuei pedindo e buscando, e Deus foi mandando, né, as ferramentas. E cada hora Deus mandava uma peça, uma ajuda, e eu ia colocando uma pecinha no lugar. Só que a responsabilidade, a obrigação de juntar esse quebra-cabeça era minha. Deus não me mandou aquele pacote pronto. Em cada lugar eu encontrava uma pecinha para o meu processo de cura e transformação, tá? E enquanto isso, eu me sentia uma inquietação tão grande, né? Eu sabia que eu precisava mudar, eu já estava me curando, mudando. Esse processo meu começou há mais de 25 anos atrás. E chegou um momento que eu sabia que eu já não era mais a Maria Angélica do passado. Só que eu ainda não tinha encontrado a Maria Angélica que eu gostaria de ser. Ou seja, eu estava num limbo temporal, em que o passado já tinha ido e o futuro ainda não tinha chegado. E eu estava ali tentando me encontrar. Eu costumo fazer uma analogia, porque esse período de vida é um período que todos nós passamos quando estamos nesse processo de autoconhecimento e transformação. Para quem não sabe, isso aqui é um monjolo, que são aqueles moinhos antigos, né? E esse monjolo, ele vai se enchendo de água, e enquanto ele está enchendo, parece que nada acontece. Só que chega uma hora que ele está tão cheio de água que ele cai. E esse momento em que ele cai, em que ele se encheu de água, é quando a chave gira.
E aí tudo começa a fazer sentido, né? E quando essa chave girou na minha mente, no meu coração, eu passei a ver tudo de um outro prisma, uma outra perspectiva, e passei a aceitar exatamente tudo na minha vida do jeito que é. E essa aceitação, ela trouxe uma leveza muito grande, de forma que eu entendi que tudo que eu vivi, as dores, os desafios, representavam um grande aprendizado da minha alma. E eu descobri que isso serve não só para mim, mas para todos, tá? Então, eu compreendi que nas nossas maiores dores e nos nossos maiores desafios estão as nossas maiores habilidades e também os nossos maiores propósitos. De forma que nenhuma pessoa ela nasce pronta, né? Nenhuma pessoa ela nasce pronta para aquilo que ela veio fazer, o caminho que ela veio seguir. Só que nós precisamos compreender que nessas dificuldades, nesses desafios, quando a gente supera, a gente encontra habilidades que nós não imaginávamos. E assim, as leis universais, as leis sistêmicas se tornaram lei na minha vida e tudo fez sentido. Todas as peças daquele quebra-cabeça se encaixaram, a minha vida se tornou uma vida infinitamente mais leve. Eu me tornei uma pessoa muito mais feliz, mais próspera, mais realizada, né? E comecei a entrar num fluxo de vida muito mais sereno, muito mais próspero em todos os sentidos. E eu costumo chamar esse momento, né, a fazer uma analogia desse momento com essa carta do tarô do Osho, que é a carta da completude, que é a última carta dos arcanos maiores do tarô do Osho. E vejam que é um quebra-cabeça com uma moça, né? E a última peça está sendo colocada aqui no terceiro olho. Isso mostra o quê? Um processo em que nós adquirimos uma percepção muito ampliada da vida, uma percepção muito ampliada de nós mesmos e de toda a realidade. E quando essa última peça se encaixa, tudo começa a fazer sentido. E como eu disse, a chave virou e eu encontrei atrás daquela porta que estava fechada um lugar muito mais bonito, muito mais feliz do que eu podia imaginar, do que aquela realidade dura que eu estava vivendo. O que que mudou na minha vida com isso, né? Absolutamente tudo. Menos aquela essência amorosa, aquela essência feminina que finalmente conseguiu se manifestar. Daquela pessoa que era estressada, eu passei a ser aquela que conforta e acalma. Os meus animais e eu mesma nos tornamos muito mais saudáveis, né? Eu tive uma cachorrinha, e não só uma cachorrinha, outros animais que volta e meia adoeciam, tinham problemas de saúde, eu gastava muito dinheiro com remédios. Graças a Deus, isso não existe mais na minha vida, tá? Muito raro eu precisar ir numa farmácia comprar remédios. E eu percebi que eu posso ser sim uma mulher forte e ainda assim ser doce e leve. Eu aprendi que eu posso dizer não sem me sentir rejeitada. Eu aprendi que eu posso colocar limites, que eu posso prosperar fazendo aquilo que eu amo sem precisar me matar. Eu parei de atrair relacionamentos problemáticos para minha vida. Me tornei uma pessoa mais autoconfiante, com maior autoestima. Me sinto mais bonita, mais calma. Os problemas acontecem? Com certeza. Mas eles já não me tiram a paz como antigamente. Toda a vida ficou mais leve, né? Então eu entendi que mesmo no meio do concreto pode nascer uma bela flor. Mesmo no meio dos desafios, a gente pode crescer, a gente pode ser feliz, né? E eu percebi, como diz Khalil Gibran, que do sofrimento emergem as almas mais fortes. E os grandes personagens estão cheios de cicatriz, né? Eu não conheci nenhum grande mestre, nenhuma pessoa sábia que não tenha muitas cicatrizes.
Não estou dizendo que eu sou um grande mestre, eu só estou dizendo que eu tenho muitas cicatrizes, como todas vocês que estão aqui. Mas eu percebi também que a gente vem com muitos desafios, com muitos sofrimentos, né, que nossa alma traz para evoluir. Só que pior do que aquilo que a gente traz, que a gente herda de ancestrais, de família, de problemas de vidas passadas, pior do que isso é a gente continuar se retraumatizando por causa das crenças, das dificuldades que a gente vai perpetuando, porque a gente não sabe como fazer para mudar, né? E muitas vezes a gente está ali dizendo, eu tô feliz, eu tô alegre, tá tudo certo, só eu só tô cansada, né? Aquela tristeza mascarada de cansaço, né? E a gente vai mentindo para nós mesmos, dizendo que tá tudo bem, mas lá dentro a nossa alma grita. E aí eu vi um vídeo desse o Índio Bem que eu amo, que ele diz a pura verdade, né? Não, eu tô super bem. Não é tristeza, é só cansaço. Show. Só me diz desde quando que o cansaço te faz chorar na pia enquanto lava um garfo ouvindo Alcione. Pode mentir pra gente à vontade, o psicólogo sempre sabe. E a sua mentira fomenta cada vez mais o mercado da terapia, porque cada vez você vai ter que fazer mais terapia. E assim a gente mente, né, gente? Para muitos de nós, a gente vai mentindo, dizendo que tá tudo bem, que tá tudo certo, né? E dizendo que o nosso cansar, que aquela tristeza é o cansaço. Só que no fundo tem uma alma gritando, uma alma que precisa se curar e encontrar um outro Não, caminho. eu tô super bem, não é tristeza. E esse meu processo de cura e transformação e todo o conhecimento que eu adquiri ao longo dos 25 anos, todos os cursos, toda a bagagem, aquilo começou a transbordar. E cada vez eu ia ajudando mais pessoas, cada vez eu ia passando aquilo adiante. E assim eu percebi que era hora de passar aquilo adiante formalmente, né? E dessa forma, a minha profissão de veterinária começou a se dividir com a profissão de terapeuta. Na verdade, isso foi um grande chamado, foi uma questão que me foi mostrada em vários trabalhos que eu fiz, que realmente aquele era meu caminho. Mas claro que não foi assim tão romântico, porque eu tinha uma profissão estabelecida, eu tinha uma imagem social muito, né, já consolidada. E é claro que o controle daquele masculino em mim entrou em ação. E assim como todo mundo, eu me peguei com muito medo, com muita dúvida, queria me manter na zona de conforto, né? Só que o meu corpo começou a me avisar de uma forma nada amorosa de que eu estava resistindo a mudanças necessárias, que eu precisava seguir o meu propósito, o meu chamado. Então eu comecei a apresentar alguns problemas de saúde que eu sabia o que significavam, porque eu entendo o significado emocional de cada doença, né? Então eu desenvolvi uma inflamação das veias, da perna, mostrando que eu estava fora do meu caminho. Desenvolvi uma hérnia de disco cervical, mostrando que eu estava carregando um peso desnecessário, e muito pesado, né? E eu vi que se eu continuasse resistindo, eu ia acabar piorando. A angústia foi crescendo. E aí alguns fatos eles foram determinantes para minha decisão de abrir mão de parte do meu trabalho de veterinária e me tornar terapeuta. Quais foram esses fatos? Resumidamente, mapa astral, mapa numerológico, alguns trabalhos espirituais que eu fiz, enfim, todos me levaram para o mesmo caminho. E assim, pouco a pouco, eu fui, né, me tornando terapeuta, e com o passar do tempo, esse trabalho terapêutico, ele foi trazendo resultados muito bonitos com os meus pacientes, de forma que a cada dia eu via transformações mais bonitas nas pessoas que eu atendo, né, relatos emocionantes, e aquilo foi me dando não um sabor para o ego, mas uma motivação para minha alma seguir, né, naquele caminho. Então, muitas pessoas me dando feedbacks muito positivos, né?
que me mostravam que aquele era um caminho muito abençoado por Deus. Na verdade, era isso, né? E que tudo aquilo que eu aprendi comigo estava sendo útil para ajudar outras pessoas, tá? E assim, cada vez mais pessoas me trazendo relatos, cada vez mais pessoas transformando as suas vidas. Falar de Maria Angélica, para mim, é uma satisfação muito, muito grande. Só tenho que agradecer por tudo que ela fez e faz até hoje por mim. Melhorei muito em todos os sentidos. Tenho mais coragem, autoestima, força. Hoje, graças a ela e ao trabalho maravilhoso que ela desempenha, eu estou mais confiante. Consegui me libertar de muita coisa. Maria Angélica, você é uma luz na minha vida. Muito, muito obrigada. Gratidão por tudo. E assim, né? Cada vez mais as pessoas iam dando feedbacks, né? De que eu estava realmente no caminho. Muitas pessoas se transformando da mesma forma que eu via transformação em mim, tá? Eu, de verdade, Maria Angélica, eu não. Eu sei que eu sou repetitivo nisso, mas é, não tem como não te falar, e toda vez que eu puder não te falar, o quanto eu sou grato por você, pelo teu trabalho, pela tua vida, pelo teu cuidado, pelo teu carinho com ela, com a gente, sabe? Ontem, tipo, olha, eu chego. Eu quero falar isso contigo hoje, sabe? Eu chego a me emocionar, Maria Angélica, de verdade. Porque eu não existo, assim, se me falassem de ti, eu não ia acreditar, sabe? Eu sou uma pessoa muito especial, e eu tenho muito a te agradecer, gratidão por você, por tudo, sabe? O teu cuidado com a gente, com as coisas, a tua preocupação é surreal, assim, Maria Angélica. Pra ti pode, sabe, ser o normal, o que tu sempre faria de qualquer forma, o que é teu, né? Mas pra mim, pra nós, é sensacional, Maria Angélica. É uma coisa, assim, divino, sabe? Eu sou muito grato a Deus por ter colocado você na nossa vida, porque eu sei que você é uma ferramenta, é um mecanismo de Deus muito especial, muito lindo para trabalhar as pessoas e para ajudar na evolução das pessoas e, sabe, do mundo e com toda certeza deixar o mundo um lugar melhor, sabe? Eu sou muito grato por toda a presença que você tem na minha vida, tá? Eu, de verdade, Maria Angélica, eu não. Eu que tenho que te agradecer, né? Eu passar a vida te agradecendo não vai ser o suficiente. Muito obrigado por tudo esse ano, tá? Por tudo que tu fez por ela, que tu fez por nós, por mim, pela Maiara, que tu fez pela minha família, pela minha filha. Sou muito grato a você, a tua vida, aos nossos caminhos terem se cruzado e a oportunidade, o presente que Deus me deu de poder cruzar o teu. Eu que tenho que te agradecer, né? E assim, né? Alguns cursos eu comecei a realizar, alguns cursos em grupo, ainda menores, lentamente, e mesmo nos cursos, né? As pessoas relatando transformações muito bonitas, né? Então, um divisor de águas, né? Pessoas relatando curas, expansão de consciência, né? Mulheres relatando quanto o seu lado feminino começou a se manifestar, muito mais alegria com a vida, um curso que transformou a minha vida. E assim, desses atendimentos individuais, né? A vida começou a me pedir o quê? Que levasse isso adiante para mais pessoas poderem, né, receber esse conhecimento. E como a gente está numa fase de transição planetária, né, em que o planeta pede esse, essa mudança, essa cura da humanidade, e nós mulheres somos aquelas que vamos, uma das mais responsáveis, talvez, né, pela cura planetária, porque o nosso planeta é feminino. Então, junto com a transição planetária, associado ao processo de transformação que eu vivi
que eu vejo os meus pacientes diariamente se transformando, essa minha alma, né? Ela tinha um propósito que eu só fui descobrir alguns anos atrás, e esse chamado de que eu pudesse levar adiante o trabalho que eu faço individualmente para ajudar grupos. Por quê? Para que a gente possa atingir mais pessoas. Só que é claro que quanto maior a mudança, a importância de uma decisão, maior a resistência do nosso ego, como em tudo na nossa vida. Isso não é só comigo, isso não é só com você, isso é com todo mundo. E por muito tempo eu resisti, por muito tempo eu quis continuar novamente na zona de conforto, né? E assim, gradativamente eu fui cada vez mais me afastando da minha profissão anterior, de forma que hoje eu me dedico 100% ao trabalho terapêutico. E com esse trabalho terapêutico, o chamado para trabalhar com grupos, ele foi cada vez mais forte. E por que que eu coloquei essa imagem, né, aqui? Porque o nosso tempo nessa terra de um planeta doentio, de tanta dor e sofrimento, ele está acabando, tá? E por que ele está acabando? Por causa dessa transição planetária, nosso tempo de dor está chegando ao fim. Então, a Terra está chamando para uma mudança. E por conta disso, né, essa necessidade de trabalhar em grupos, para muita gente é a profissão da moda, né? Ah, mais uma mentoria, mais um trabalho em grupos. Só que quem me conhece sabe que eu não sou uma pessoa de moda, eu não vou aonde os outros vão, e eu não estou fazendo nada disso porque é da moda, é bonito, dá dinheiro, absolutamente não. Era muito mais fácil eu continuar onde estava. Se eu quisesse moda, se eu quisesse status, eu tinha uma profissão muito bem estabelecida, eu era reconhecida nacionalmente e internacionalmente como veterinária, né? Eu profissionalmente e financeiramente eu estava muito bem, não tenho do que me queixar. Só que realmente a alma chega uma hora que diz que a gente precisa seguir, né, aquilo que a gente veio para fazer. E mais uma vez o meu corpo começou a dar sinais de que eu estava resistindo, né? Eu me peguei num período em que eu estava tendo crises diárias de enxaqueca forte devido à minha resistência de fazer as mudanças necessárias, né? De deixar o velho e abraçar o novo. E eu entendi que não adiantava resistir, tá? Que eu não precisava passar tudo de novo, de adoecer, né? Ou seja, eu precisava soltar e confiar nesse chamado que a vida estava me pedindo. Porque nós não temos mais tempo. Por que que a gente não tem mais tempo? Porque o nosso tempo de um planeta de dor e sofrimento está chegando ao fim, né? Seguir só de um em um, os meus mentores disseram que não é mais uma opção. Então, é um pedido muito forte dos meus mentores espirituais, né? É um pedido muito forte de um propósito que eu trago como alma, na minha jornada aqui na Terra. E por que neste momento? Porque a Terra precisa do feminino para se curar. Porque é nosso, do feminino, o poder de cura, né? Eu não sei se todo mundo viu esse vídeo que eu postei hoje, mas é um vídeo muito bonito. E ele diz exatamente o que a Terra precisa. Women of God can never be like women of the world. For the world has enough women who are tough. We need women who are tender. There are enough women who are coarse. We need women who are kind. There are enough women who are rude. We need women who are refined. We have enough women of fame and fortune. We need more women of faith. We have enough greed. We need more goodness. We have enough vanity. We need more virtue. We have enough popularity. We need more purity. E muita gente pode dizer assim, né? Mas Maria Angélica, eu já sou uma mulher feminina, eu já sou uma mulher
que tem amor. Só que para o nosso feminino sagrado se expressar, ele precisa estar curado. Para esse amor transbordar, ele precisa estar em paz. Para a gente exercer aquilo que nós viemos para viver e viver uma vida leve, feliz, próspera, realizada, nós precisamos realmente nos libertar de padrões, padrões nossos, padrões de ancestralidade, padrões do sistema em que nós vivemos. Então nós precisamos mudar muita coisa. Por quê? Porque o feminino ele foi totalmente deturpado na nossa sociedade. O feminino foi machucado, o feminino foi negligenciado. E por que que foi feito isso? Porque é exatamente o feminino, do feminino, o grande poder de transformação e cura, tá? E quem são, né, essas mulheres sagradas que farão a transformação da Terra? São todas essas mulheres que buscam sua cura, que buscam sua felicidade, que buscam a sua realização interna, aquela realização que vem da alma, né? Então, são mulheres que trazem dentro de si um profundo amor por tudo e por todos, sobretudo por si mesma e por Deus. Porque quando essa mulher ela traz um amor profundo por si, e por Deus, ela transborda, sua vida fica mais leve e ela faz com que outras pessoas sejam mais felizes, né? Então, não à toa o feminino ele foi tão combatido na sociedade, porque uma mulher em paz, uma mulher sagrada, ela pacifica a sua família toda. E se cada mulher no planeta fizer isso, com certeza a gente tem um planeta muito melhor, né? Então, as mulheres sagradas são aquelas que nos fazem acreditar numa vida melhor, mais leve, que ajudam a despertar o melhor em cada um, que ajudam a trazer paz, beleza e leveza para a nossa vida. São mulheres que aprenderam a dizer não a tudo que fere os seus propósitos. Mulheres sábias, sensatas, que não perderam a sua pureza, a sua feminilidade, apesar da dureza do mundo. Mulheres que são guiadas pelo amor, não pelo ego, não pelo medo, não pela vaidade, não pelo controle de um masculino doentio que vive dentro de nós, quando nós estamos mal, né? Essas mulheres sagradas, elas são fortes, muito fortes, e ao mesmo tempo doces, né? Então, muita gente acredita, uma das maiores deturpações do feminino é que nós temos que perder a nossa doçura para que a gente seja forte, porque nós viemos de sistemas de tanto sofrimento ao feminino, muitas de nós vimos tanta dor no feminino da nossa família, que a gente aprendeu que ser vulnerável, que ser sensível é sofrer. Então a gente tem que se endurecer para ser forte. E as mulheres sagradas, não, as mulheres sagradas sabem que elas são fortes, mas elas são doces, tá? Elas sentem uma paz interior inabalável, independente do caos que está do lado de fora. Elas aprenderam a curar suas feridas e se levantar mesmo após as dores que vêm, porque elas vão vir, né? Eu sempre falo, a gente está no planeta Terra e ainda vamos passar um período aí de dificuldades no planeta, mas as mulheres sagradas são aquelas que se reerguem, que se levantam, né? E se curam. Elas são belas por dentro e por fora, mulheres elegantes. E quando eu falo de elegância, eu não estou falando de roupa, eu estou falando de comportamentos, hábitos, energia. Essas mulheres, elas não receiam ser quem são. Elas se aceitam, se amam, se valorizam exatamente do jeito que é. Porque elas sabem do seu valor, elas sabem da sua luz e da beleza que elas trazem dentro da alma. Então, essas são as mulheres sagradas, não são mulheres perfeitas, não são mulheres sem problemas, né? Não são mulheres que são duras e que competem com homens, não, muito pelo contrário, são mulheres que integram, que unem, que acolhem, que nutrem.
mas que também tem suas dores, suas dificuldades, suas limitações, como todo mundo, tá? Então, o mundo, né, ele precisa de mais doçura, de mais sensibilidade, espiritualidade, ele precisa de mais acolhimento e de mais união. E quem faz isso? Somos nós, né? O feminino, não nós, mulheres, o feminino, porque nos homens também existe o feminino, que também foi muito esquecido, tá? E, sobretudo, o mundo precisa de mais amor. Bom, e falando tudo isso, aonde entra a nossa mentoria nessa história? Então, essa mentoria é um trabalho muito profundo, né? De cura e de reconexão com a sua essência e com a sua feminilidade sagrada. Ele é fruto de mais de 25 anos de busca minha própria, de autotransformação e de muitos e muitos anos de ajuda a centenas de mulheres que eu atendo diariamente. Nessa mentoria, nós vamos ter um lugar seguro e acolhedor exclusivo para mulheres, em que vamos poder falar tudo, abrir coração, trazer nossas dores para serem curadas, tá? Vai ajudar na cura de padrões repetitivos de dor, escassez, limitação, doenças, relacionamentos abusivos, né? Vamos entender por que que a gente atrai relacionamentos abusivos um atrás do outro. O que que a gente precisa curar dentro de nós? Na mentoria, nós vamos poder ter a oportunidade de iluminar as nossas sombras para trazer à tona a nossa luz e resgatar o sagrado que tem dentro de cada uma de nós. E claro, com tudo isso, nos conectar com energias e comportamentos que nos aproximam de uma vida mais leve, mais feliz, muito mais próspera e realizada. E compreender e pôr em prática o que é verdadeiramente ser feminina. Por que eu grifo verdadeiramente? Porque tá cheio de gente por aí dizendo ser feminina, mas muitas vezes, na hora da verdade, tem, né, um comportamento duro, rígido, nega o masculino, nega a sua essência. Isso não é ser feminino, tá? Ou muitas vezes as pessoas falam que curar o feminino basta um ritual com a lua, não sei o quê, e aí complica cada vez mais a vida dessas mulheres. E sinceramente eu não consigo imaginar como que um ritual de lua ou de menstruação pode salvar o nosso feminino, tá? Por quê? Porque o feminino ele é um conjunto de comportamentos, de energias, de bem-estar, de cura, né, da nossa vida no dia a dia. Isso sim, é aí que a gente vê o feminino. E o que que a gente pode esperar dos resultados, gente, com essa mentoria? É claro que os resultados, eles são individuais, vai depender do tamanho da entrega de cada pessoa, mas a gente pode esperar uma vida com muito mais autoestima, né? Melhora da nossa autoconfiança, da nossa autoimagem, a forma como nos vemos, uma vida mais leve, mais alegre, tá? A melhora das nossas relações interpessoais, e quando eu falo relações interpessoais, eu estou falando de relações familiares, amizades, relacionamentos afetivos. Vamos trabalhar bastante isso. Vamos nos libertar, né? Compreender como nos libertar dos padrões que nos prendem na escassez, escassez em todos os aspectos, limitações e ciclos repetitivos de dor e sofrimento. Nos reconectarmos com a nossa intuição, com a nossa vulnerabilidade e sensibilidade feminina. Vamos aprender a reconhecer alguns problemas antes de nos enfiarmos de cabeça, porque nós mulheres temos a péssima mania de se enfiar de cabeça em algumas situações, depois não sabemos como sair. E claro, melhorar o padrão vibratório e entrar em sintonia com energias mais elevadas, que vão contribuir o quê? Para que a gente tenha uma vida mais leve, mais próspera, em todos os sentidos.
Para quem é essa mentoria? Para todas as mulheres que buscam seu autoconhecimento, sua cura e querem uma vida mais leve, mais feliz. Não importa sua religião, sua escolha sexual, seu status social, conjugal, não importa se você é terapeuta, se é médica, se é dona de casa, se é faxineira, não importa. Qualquer mulher que quer se transformar é muito bem-vinda, tá? Mulheres que têm baixa autoestima, falta de autoconfiança, que não aguentam mais repetir padrões de dor e sofrimento, que vivem presas a ciclos doentios que se repetem na sua ancestralidade e não sabem como fazer para mudar. Mulheres que atraem sempre os mesmos padrões de relacionamento, sejam homens abusivos, homens violentos, homens fracos, né? Homem que a gente chama de homens frouxos, tá? Então, vamos trabalhar muito isso. Mulheres que adoecem muito ou cujos animais adoecem e estão sempre indo em farmácia comprar remédio, que vivem ansiosas, que têm depressão ou qualquer outro problema psicoemocional, que querem se reconectar com seu lado feminino verdadeiramente, tá? E para quem não é essa mentoria? Para todas aquelas que acreditam numa cura milagrosa, que não precisam fazer nada, não esperem isso. Nós vamos mexer em feridas, nós vamos trabalhar questões profundas, vamos ter que mudar padrões, mudar atitudes, comportamentos. A diferença é que haverá um guia, né? Alguém para guiar, para orientar, para instruir o que precisa ser mudado de acordo com leis sistêmicas, leis universais, leis espirituais, que realmente levam a um processo de transformação. Mulheres que acham que ser mulher é ser melhor do que homem, não existe melhor nem pior, o masculino é tão sagrado quanto o feminino, o masculino é tão importante quanto o feminino. Mulheres que acham que ser feminina é coisa do passado, né? Já ouvi gente falando assim: ah, esse negócio de ser feminina, isso é coisa da minha avó. Esse negócio de ser sensível, isso é coisa das bisavós. Não, né? A verdade é que isso nunca foi tão necessário como os tempos atuais. Também não é para aquelas que acreditam que feminilidade é escolha sexual. Como eu disse, todas as mulheres são bem-vindas. Aqui não existe diferença, não existe preconceito, tá? E somos todas iguais. Ser feminina é ser feminina, não importa se você se relaciona com pessoas do mesmo sexo ou pessoas de sexo oposto, tá? E como que vai funcionar nossa mentoria? Será um trabalho de 3 meses, sendo um encontro por semana. Cada encontro ele vai ter uma duração mínima de 2 horas, podendo chegar a 3 horas de acordo, né, com a necessidade aí das participantes. Por que necessidade? Porque nós vamos ter um tempo de exposição teórica sobre os assuntos, seguido de exercícios práticos de cura. Em todos os encontros, nós vamos ter atividades práticas de cura holística, de cura sistêmica. Vamos ter troca terapêutica, ou seja, todas as mulheres ali vão poder trazer suas questões. Todas as mulheres vão poder trazer suas dúvidas, suas dores e tudo aquilo que elas precisarem para ser trabalhado ali como uma terapia em grupo, de forma que todas vão poder aprender com a experiência de todas. Ah, Maria Angélica, eu tenho uma questão que ela é muito pessoal, eu não tenho coragem de falar em grupo, é algo muito, muito, muito impactante para a minha vida. Eu tenho vergonha, tenho medo de julgamento, não quero me expor. Como que eu vou fazer? Nesses casos, vocês têm a opção de me mandar a pergunta, a questão no privado, só que eu irei responder em grupo, tá? Obviamente, respeitando a individualidade, respeitando né, a pessoa que me fez aquela pergunta sem expor a identidade dela, tá bom?
Além disso, vocês vão poder fazer um acompanhamento terapêutico no grupo durante os 3 meses da mentoria. Então, aconteceu alguma coisa no seu dia, você quer perguntar ali, todas terão a liberdade para isso, tá? Da mesma forma, Maria Angélica, é uma coisa muito individual, não quero expor. Me manda no privado, só que a resposta será no grupo. Por quê? Porque é um trabalho em grupo, tá bom? Senão, vai ficar todo mundo querendo atendimento só individual e os outros não irão aprender com aquilo. O nosso primeiro encontro vai acontecer no dia 14 de junho, um sábado pela manhã, às 9 da manhã, tá? Provavelmente vai durar a manhã toda. E os demais encontros ocorrerão às quintas-feiras. Ainda vou definir o horário certinho, se será às 6 da tarde ou 7 da noite, dependendo do número de pessoas de outros países, tá? Para poder auxiliar também outras pessoas. Maria Angélica, eu não vou poder assistir online a alguns encontros. Eu vou perder? Não, porque todos os encontros ficarão gravados e serão disponibilizados para vocês, tá? Durante um ano, para que vocês tenham acesso às gravações e possam rever quantas vezes quiser. O que a gente vai abordar, gente? Vamos abordar o que é o Yin e o Yang, o que é ser feminino e o que é ser feminina, o que é ser masculina. Como que se deu a deturpação do feminino na nossa sociedade? Como que isso contribuiu para destruir a estrutura da nossa sociedade e das nossas famílias, tá? Como que a nossa estrutura familiar, aquela família, que é o nosso sistema familiar, que a gente veio, que a gente nasceu, tem relação com a expressão do nosso feminino. Vamos trabalhar a criança interior e trabalhar a cura da nossa criança, das feridas, relação com a mãe e como que isso implica em toda a nossa vida, na nossa realização como pessoa, como alma, na nossa saúde física e mental, nos relacionamentos afetivos que nós atraímos, nas questões de sexualidade e na prosperidade em todos os âmbitos, principalmente financeiro. A relação com o nosso pai e como que isso implica também em todos esses aspectos da nossa vida. Os padrões que herdamos de ancestralidade, né? Por que eles se repetem? E o que a gente pode fazer para curar e quebrar o ciclo de repetição de dor, sofrimento, doença, escassez, relações abusivas, enfim, aqueles padrões que quase nenhuma família tem, né? Vamos falar da saúde do corpo e da alma. O que é isso? Quais as principais doenças físicas e psicológicas que afetam mulheres que estão desconectadas do seu feminino e também os seus pets? O que precisa ser curado dentro de nós para a gente curar o nosso corpo físico, para a gente parar, né, de repetir essas doenças? Quais doenças, Maria Angélica? Um monte. Problemas uterinos, câncer de mama, nódulos no útero, problemas vaginais, problemas de sexualidade, problemas de tireoide, depressão, ansiedade, problemas de coluna, ixi, um monte de coisa, tá? Vamos entender a causa emocional por trás de cada um desses problemas. Doenças autoimunes, que são muito frequentes em mulheres também. Vamos falar sobre o ciclo que nos prende, né? Os padrões que nos prendem ao ciclo da escassez, como mudar para a prosperidade. Vamos falar bastante sobre relacionamentos afetivos e sexualidade, o papel do masculino e do feminino, tá? Os comportamentos e crenças que afetam negativamente as nossas relações e como mudar isso para que eles se transformem em padrões positivos. Por que a gente atrai sempre o mesmo tipo de relacionamento? Sejam mulheres hétero ou mulheres homossexuais, né? Parece que está sempre presa naquele perfil de relacionamento. Como que a gente muda esses padrões, tá?
Quais são os hábitos que nós podemos adotar no nosso dia a dia e nos nossos relacionamentos que nos aproximam do nosso feminino e também que nos afastam, que nos tornam mulheres duras, masculinizadas, mulheres doentes? Como que a gente equilibra o yin e o yang em nossa vida, uma vez que nós temos o feminino e o masculino? Não adianta também nós sermos apenas o feminino, porque o masculino ele é essencial na nossa vida. O problema é quando esse masculino está doente. Aí nós expressamos o lado doentio do masculino, tá? Então, como que a gente equilibra isso? Como nos comunicarmos de forma mais feminina? Esse é um dos grandes problemas de relacionamento, né? Mulheres que acham que estão sendo doces estão dando ordens. E aí os conflitos vêm, tá? Ou aquela mulher que acredita que a sua forma de falar é suave, é sutil, mas ali por trás existe uma comunicação masculina dura, né? Que bate de frente com o seu parceiro. E claro que, gente, falando esse tanto de feminino, não podemos deixar de falar deles, né? Os padrões do masculino, né? Quais padrões, Maria Angélica? Padrão de homem frouxo, de homem imaturo, homens maduros, homens sagrados. Como reconhecer esses homens, como atrair, né? Por que que eu atraio, Maria Angélica, sempre homem frouxo na minha vida? Por que que eu atraio sempre homem que trai? Homem que não me valoriza, homem que não me assume como a mulher dele. Vamos falar de tudo isso e por que que esses homens têm esse papel, né? Por que que esses homens têm esse comportamento? Qual é a dor que esse masculino tem que faz com que ele está sempre buscando mais mulheres? Por que que ele desvaloriza as mulheres? E como que a gente reconhece isso para que a gente não se enfie de cabeça nesse tipo de relacionamento que nos faz sofrer, tá? E também os hábitos que afastam ou aproximam os homens da sua masculinidade saudável. Por que que a gente tem que saber disso? Para saber se aquele parceiro que nós temos, ele é um homem que está buscando a sua masculinidade saudável ou se ele é um homem que está longe da sua masculinidade saudável, tá? Então, tudo isso vamos abordar e muito mais. Bom, além da mentoria, o que vocês irão receber de bônus? Primeiro, uma comunidade de mulheres em busca do seu feminino, da sua cura, da transformação. Uma oportunidade de trocarem entre si, de crescerem, aprenderem com as questões alheias, né? De, através da dor da outra, aprender a ter um olhar mais compassivo para o próximo, para nós mesmas. Entender por que que aquela mulher, né, está repetindo aquele padrão e o que que aquilo sintoniza comigo. Porque através de um processo alheio, muitas vezes eu me reconheço ali, tá? Todas as inscritas irão receber um e-book com banhos de ervas, defumações e chás naturais para trabalhar questões emocionais do nosso dia a dia, tá bom? Esse é um presente que eu darei para todas as participantes. Quem é minha paciente sabe que eu prescrevo isso sempre, né? E aí agora vocês vão receber isso com várias opções de banhos, como fazer limpeza energética na casa, o que que eu posso fazer para atrair prosperidade, para melhorar minha autoestima, para me tornar uma mulher mais magnética, quais banhos eu posso fazer para ajudar a tomar algumas decisões importantes da minha vida, tá? Além disso, as 20 primeiras mulheres que se inscreverem, elas irão receber de presente um spray fitoenergético que eu faço. É um spray que eu vendo, tá? É um spray que eu faço. Hoje eu tenho feito muito pouco por falta de tempo mesmo, mas é um spray que eu já faço há muitos anos, já vendo há muitos anos, e
Eu tenho vários sprays, mas nós vamos, né? Eu vou dar de presente especificamente aquele para trabalhar o sagrado feminino. Claro que eu vou ensinar vocês como utilizar. Mas, Maria Angélica, eu moro em São Paulo, não tem problema. Eu vou enviar pelo correio e eu vou bancar o valor do frete. Maria Angélica, eu moro na Europa. Infelizmente, não consigo enviar. Por quê? Porque não passa na, na alfândega, tá? Por quê? Porque é um produto natural. Ele é 100% natural. Então, se você tiver algum endereço aqui no Brasil para onde eu possa enviar, eu envio. Mas se você estiver fora do Brasil, não tem como, porque não vai passar na alfândega, tá bom? Além disso, para aquelas que se inscreverem, exclusivamente aquelas que se inscreverem até o dia 30 de maio, eu darei uma aula exclusiva sobre prosperidade. Quais hábitos nos aproximam ou nos afastam da prosperidade, né? Quais comportamentos, crenças, quais as leis sistêmicas universais que nos ajudam a ter uma vida mais próspera. E quando eu estou falando de prosperidade, eu não estou falando só sobre dinheiro. Claro que dinheiro é uma delas, porque a gente está num plano físico, né? Que depende de dinheiro para viver. Essa aula não ficará disponível, ela será só para quem se inscrever até o dia 30. Bom, quais são os valores dessa mentoria, tá? Então, obviamente que nós buscamos fazer um valor que ele seja justo para todo mundo, de forma que não seja algo pesado para quem participar e que também seja justo, tendo em vista toda a transformação que vocês poderão viver, né? Serão 3 meses de uma terapia profunda, transformadora e realmente com poder de trazer modificações reais na vida de vocês, tá bom? Serão 3 meses de acompanhamento no grupo, orientadas por mim, todas serão respondidas sempre. Serão 3 meses de trabalhos práticos de cura holística, de cura sistêmica e de verdadeira transformação da sua energia, dos seus padrões e da sua própria vida. Então, eu verifiquei com a equipe que está me auxiliando, né, as melhores formas de fazer isso para vocês. E o valor inicialmente proposto era de R$ 2.750, tá? Só que eu queria fazer uma condição especial para essa turma. E nós chegamos a um valor de 1.958. E se você for pensar em 3 meses de terapia, toda semana, com um trabalho tão profundo e com todos esses bônus, com certeza você gastaria 3 vezes mais do que isso, tá? Este valor ele pode ser parcelado em até 12 vezes, gente, de forma que vai ficar muito suave para todo mundo. Tem uma taxa da plataforma, essa taxa não é minha, tá? Que vai dar aí cerca de R$ 190 por mês, tá? É o valor que você gasta para comer fora. Então, se você for pensar no impacto que isso vai ter na sua vida, sem dúvida que não tenho dúvida, o maior e melhor investimento que você vai poder fazer por você mesmo. Até quando eu posso me inscrever, Maria Angélica? Até dia 13 de junho, porque nosso primeiro encontro oficial é dia 14, tá? Só que aquele bônus da aula da prosperidade será apenas para quem se inscrever até dia 30 de maio. Por que que eu estou fazendo isso? Por que que você está fazendo isso, Maria Angélica? Porque você quer apressar todo mundo? Não, gente. Porque eu prometi para todas que estão ali no grupo que eu iria trazer algum presente, um desconto, né? Para aquelas que estão ali realmente dispostas, que querem, que confiam no meu trabalho e querem estar presentes. De forma que eu fiz o desconto para todo mundo, né? E o presente vai ser aquela live junto com os sprays, né? Os sprays para as 20 primeiras.
e a aula será só para quem fizer até dia 30, tá? As vagas são limitadas, tá, gente? Não é indefinido o número de pessoas por ser um processo terapêutico. E, Maria Angélica, eu me inscrevi e desisti. Tudo bem, você tem 15 dias para desistir, você não precisa me explicar nada, é só ir lá na plataforma e cancelar a sua inscrição. Só que o bônus do e-book e do spray só vai ser liberado, gente, após o término da garantia, tá? Porque, infelizmente, algumas pessoas, eu não estou dizendo vocês, mas infelizmente existem pessoas que agem de má fé, se inscrevem, pegam todos os bônus e depois cancelam, tá? A aula da prosperidade provavelmente vai acontecer antes. Eu vou marcar com vocês, mas a minha ideia é que ela aconteça no dia, deixa eu só olhar aqui, na semana anterior do lançamento oficial, tá? Da aula oficial. Então, se a aula oficial é dia 14, provavelmente a nossa aula da prosperidade vai ser dia 5 de junho, naquela semana ali do dia 5. Eu vou avisar no grupo dos inscritos, tá bom? Maria Angélica, eu assisti a aula e mesmo assim eu quero cancelar a minha inscrição. Estou dentro dos 15 dias. Posso? Pode, não tem problema, tá bom? Mas o e-book e o spray realmente eu só vou enviar após passar esse prazo, tá? Até porque eu vou tirar dinheiro do meu bolso, os sprays, eles não são baratos, o envio não é barato, tá? E tem aí todo um custo, toda uma logística para isso, tá bem? Bom, basicamente, pessoal, as informações necessárias, né, sobre a mentoria, acho que são essas, tá? É um processo que realmente ele vai ser muito transformador. E por que que eu estou falando isso com tanta certeza? Porque eu vi isso na minha vida, porque eu vejo isso na vida das pessoas, das mulheres que eu atendo, né? E mudanças muito bonitas, muito impactantes. E eu estou trazendo para vocês um conhecimento mastigado, fruto de 25 anos de conhecimento, de busca de transformação. E eu juntei todas aquelas pecinhas do quebra-cabeça que eu falei com vocês que Deus ia trazendo e me deu a responsabilidade de finalizar, né, de organizar. Então, eu juntei todo este conhecimento de uma forma organizada, didática e com coisas que realmente funcionam, tá? Haverá uma demanda energética muito grande da minha parte, porque eu irei trabalhar a energia de vocês, mesmo sendo em grupo. Quem aqui é minha paciente sabe que eu faço isso, né? Nós trabalhamos, eu utilizo muita energia nos processos terapêuticos, isso vai acontecer no grupo. Não importa se o grupo for pequeno ou um grupo maior, né? E fora todo o acompanhamento que vocês terão durante esses 3 meses, tá? Outro diferencial do trabalho, né? Muita gente fala assim, mas Maria Angélica, eu já fiz várias coisas de feminino e ainda não consigo me sentir feminina. Porque, gente, muita gente fala que a gente precisa ser feminina, muita gente fala que a gente precisa ser doce, sensível, mas não fala como. Porque como que eu serei feminina, como que eu serei sensível, como que eu serei vulnerável, como que eu serei sábia, doce, se eu tô cheia de dor dentro de mim? Se eu tô repetindo indefinidamente padrões de dor e sofrimento do meu sistema familiar? Como que eu posso ser uma mulher leve, doce, se eu ainda vejo os homens como inimigos? Se eu ainda atraio relacionamentos abusivos para minha vida? Como que eu posso ser uma mulher mais leve se eu sequer consigo prosperar na minha vida financeira? Se eu sequer consigo me sentir feliz com a minha própria vida? Então, veja, uma coisa que a vida me mostrou é que enquanto existe todas essas crenças limitantes, todas essas dores na frente do nosso coração, não tem como o nosso feminino se expressar, tá?
E é justamente por isso que essa mentoria, ela realmente ela é muito diferente de tudo que vocês já viram. Porque eu realmente vou trazer conhecimentos e ferramentas que vão mudar a visão de vocês de vida, que vão colocar vocês no lugar de vocês como mulheres, como filhas, como esposas, como namorada, como profissional, enfim, tá? Então, realmente, eu tenho certeza que é um trabalho único, vocês não verão nenhum como este, e eu sei porque eu já busquei todo que tem, né, relacionado ao feminino. Certo, pessoal? Então, a minha mensagem para vocês é que eu acredito em cada uma de vocês que querem se curar e mudar a sua vida. Você acredita? Não importa se você já trilhou centenas de caminhos, pode ser que o 101º seja aquele que vai te levar para a sua transformação, né? Eu trilhei o meu caminho, eu encontrei a minha cura, a minha transformação. Para quem estiver na mentoria, eu vou falar bastante também da minha história, de questões pessoais, tá? E é para lá que eu quero levar vocês, porque é para lá que eu sei que existe um lugar de paz, de realização, de leveza e de feminilidade. E é justamente para isso, né, que esse foi um dos meus propósitos de alma. Bom, então, gente, todas nós temos dores, todas nós temos cicatrizes. Essas cicatrizes muitas vezes revelam o nosso caráter, as nossas dores ou a nossa força. Não permita que as dores que você carrega definam a sua vida. Você pode fazer dessas dores um trampolim para o seu crescimento, para descobrir em vocês habilidades que vocês não sabiam que existiam, tá? Vocês podem usar essas dores e desafios para transformar a vida de vocês, assim como eu transformei a minha. Porque nas nossas maiores dificuldades estão as nossas maiores habilidades, tá? Saber que tem um problema e não fazer nada para mudar, gente, não traz sabedoria, né? Então, eu sei que eu tô presa a ciclos de sofrimento e continuar no mesmo lugar não vai mudar. Então, sem prática, sem fazer o que precisa ser feito, você não vai trazer sua cura. E eu costumo dizer que saber dos seus problemas e não fazer algo para mudar é como você receber o diagnóstico de uma doença e não fazer nada para mudar aquela, para curar aquela doença, tá? Já dizia Jesus, né? Conhecereis a verdade os libertará. Então, assim como toda dor começa lá na nossa alma, que está fora do seu caminho, a cura também. Por isso, a nossa mentoria se chama a Cura da Alma Feminina. Porque para a gente curar a nossa vida, nós precisamos curar a nossa alma. Certo, pessoal? Então, era isso que eu queria falar com vocês. Eu sou muito grata a cada uma que esteve aqui presente. Se alguém quiser me perguntar algo, pode abrir o chat, pode perguntar aqui no Instagram, que estamos aqui ainda, pode abrir o microfone, tá? Eu estou à disposição. Para quem quiser se inscrever, em breve eu vou colocar o link, tá? Para compra no grupo do WhatsApp e vou disponibilizar também no meu Instagram, ok? Alguma dúvida, gente? Alguma pergunta, algo que vocês queiram comentar? Não? Nada, nada, o pessoal que está aqui no Instagram. Posso fazer uma pergunta? Com certeza. Então, assim, é esse o valor, e aí, além de todo esse valor, a gente tem também o valor da plataforma que é de 190 por mês, é isso, né? Não, não, não. O valor de 190 e pouco por mês já é o valor final, Ah, então tá bom. tá? Então, esse é porque assim, se nós formos pegar esse valor e dividir por 12, sem juros, se não me engano, dá R$ 170. Deixa eu ver aqui, tá? É porque daí Ah, a plataforma ela cobra um jurozinho.
tá? Então, deixa eu ver aqui. Se fosse fazer sem juros, daria R$ 165. Só que os Entendi. juros não é meu, ele é da plataforma. Então, por isso eu olhei lá na plataforma, dá 190 e poucos reais por mês, que é o valor Ah, final. Vocês não vão gastar mais nada com isso, tá? Com a mentoria. Já é o valor definitivo, tá? e caso eu não consiga participar na primeira, então, e são 3 meses e uma reunião, assim, um encontro por semana, né? Sim. Aham. E caso eu não consiga participar no primeiro, que eu falei justo no primeiro, tem aniversário da minha filha da pequena e vai ter festa junina na escola, justo o primeiro dia, no dia 14. Não teria problema não participar assim do primeiro. Não tem problema não, vai ficar gravado, tá? E eu vou todos os encontros, geralmente tem um tempo lá para baixar, depois para subir para a plataforma, no dia seguinte geralmente já está no ar para vocês assistirem, tá? Ah, então E assim, eu não pude participar de um encontro, vai estar lá na plataforma durante um ano para vocês assistirem. tá Tá? certo. Só é legal que você assista a gravação do primeiro encontro antes dos próximos, porque o primeiro ele já vai ser a base para os outros, né? Então, dia 14 é o nosso primeiro encontro, de forma que no dia 19, que por sinal é Corpus Christi, então provavelmente vai ser na semana seguinte, dia 26 de junho, vai ser o nosso segundo encontro, tá? E aí é legal Certo. que você assista esse primeiro encontro antes do segundo, para que você tenha uma compreensão de tudo, né, que a gente vai falar. Tá ótimo. Tá Muito bom? obrigada. Nada, obrigada a você, minha linda. Ai, maravilhoso, né? Olha, é feito com muito amor, com muito carinho, tá? Com todo o carinho da minha alma, vocês podem ter certeza, e quem me conhece sabe que eu não faço nada pela metade, né? Eu busco dar o melhor, eu busco levar muito mais do que eu prometo, no sentido de poder contribuir de verdade. Então, tenham certeza que vocês vão receber o melhor de todo o minha experiência, do meu conhecimento, né? Com muito amor, com muito carinho. E também com muita técnica, né? De quem realmente se dedicou profundamente todos esses anos aí a muito conhecimento na área terapêutica, tá? E vou levar tudo isso aí para vocês, tá bom? Tá bom, muito obrigada. Eu que agradeço, minha flor. Mais alguma pergunta? Gente, a plataforma ela aceita cartão nacional e internacional, aceita parcelar em dois cartões também, se eu não me engano, tá? Então, para quem não conseguir, Maria Angélica, só um cartão não vai dar. Se não me engano, tem lá a opção de parcelar em dois cartões também, tá? Plataforma totalmente segura, totalmente protegida, não é minha, é a plataforma da Hotmart, tá? Que eles têm todo o critério deles lá, a garantia também é confirmada pela plataforma, de forma que se você se inscreveu hoje, daqui a 14 dias você quer cancelar, é só chegar lá na plataforma e pedir o estorno que eles fazem automaticamente. Bom, mais alguma pergunta, gente? Então, eu acho que é isso, né? Eu vou desligando aqui do Instagram também. Pessoal que estava aqui no Instagram, muito obrigada pela presença de vocês. Deixa eu finalizar aqui. E quem tiver alguma dúvida, pessoal do Instagram, pode me mandar mensagem no direct, tá? Bom, pessoal, então agradeço vocês que num sabadão à noite estão aqui comigo. Sandra, mais à noite ainda, né? Diretamente de Portugal. Que são 10h30 da noite aí, né, Sandra? No grupo tem várias mulheres de Portugal, né? Então, vamos ver aí quantas pessoas de fora vamos ter.
Certo, meninas lindas do meu coração, muito, muito, muita gratidão. Amo vocês do fundo da minha alma. Espero tê-las comigo, tá? Se tiver alguma dúvida, me mandem lá no grupo. E espero de coração que esse trabalho possa ajudar vocês da mesma forma que mudou muito a minha vida, tá bem? Então, um Beijo. beijo. Ninguém Uhum. quer perguntar mais nada, não, né? Acho que era isso. Uhum.